Bom, vamos falar um pouco aqui sobre a nossa licença, tá? A licença chamada de LADV, ela permite que o aluno pratique a direção veicular, tá? E ela não permite que ele dirija todo tipo de veículo, ela só vai permitir que ele dirija veículos da autoescola. Então, é uma licença exclusiva para aprender, só para dirigir o veículo da instituição de ensino, que é o da autoescola. A gente viu num exemplo anterior, né, que para poder dirigir a gente tem que estar em posse de dois documentos, que é o documento de identidade e a LADV, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho a LADV. Primeiramente, essa sigla LADV, né, ela quer dizer Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, tá bom? E é obrigatório que o aluno porte essa licença durante as aulas práticas, tá bom? Juntamente com o documento de identidade, que eu acabei de mencionar. Eu vou fazer várias ênfases a isso aqui, porque é uma coisa importante, que se você não cumprir, é uma bobagem tão grande, mas ao mesmo tempo é tão importante, que se você não cumprir, isso pode custar o seu processo de habilitação, tá bom? A gente vai entender mais na frente por que é que pode custar a nossa habilitação. Então vamos lá. Seguindo, o que é que contém uma licença, né? O que é que vai ter lá escrito nessa licença? Olha, a gente vai ter o órgão de trânsito que emitiu a licença, tá? Detran de Pernambuco ou de outro estado, se você estiver tirando a habilitação em outro estado. Vai ter informações do condutor ou do candidato, né? Que será o futuro condutor, tá? Vai ter informações como o nome completo, o RG, o CPF da pessoa e o RENASCE, né? Que é praticamente um CPF de condutor, tá? É um número exclusivo de motorista, tá bom? Teremos também as categorias pretendidas, aquela que o candidato, né, que o aluno está tentando se habilitar, tá bom? Seja categoria A, categoria B ou as duas juntas, tá? Teremos também o nome da autoescola que o candidato escolheu para realizar as aulas dele. Teremos também o prazo de validade, que é aquele prazo máximo que você tem para concluir todas as etapas. E por fim, mais uma vez destacando, que é obrigatório você estar com essa licença e um documento de identidade durante as aulas. Por que é obrigatório? Vamos tentar entender. Quando houver uma fiscalização de trânsito, né, uma viatura de trânsito, seja ela da CPTU, Batalhão de Polícia de Trânsito, enfim, Detran, qualquer uma, ele pode pedir, né, as informações do condutor. Me entregue seus documentos, por gentileza. Se você ainda não é uma pessoa que possui CNH e está aprendendo na autoescola, você vai ter uma licença que informa que você é um aluno em potencial, que você está autorizado a aprender a dirigir. E é justamente essa licença que você vai entregar ao guarda para que ele verifique as suas informações. E depois, em seguida, você vai entregar também o seu documento de identidade, para que ele compreenda que essas informações que tem na sua licença do RG, CPF, RENASCE e tudo mais, e o nome completo, elas são informações pessoais suas. Então ele compara as informações que tem na licença com as informações do seu documento de identidade. E ele vai constatar que é a mesma pessoa, porque tem o mesmo RG, tem a mesma identidade, tem o mesmo nome, tá bom? Então, baseado nisso, nós temos uma forma de identificar o aluno, né, que está aprendendo para o sistema de trânsito que está fazendo a fiscalização no momento, tá bom? Então, se tem um agente de trânsito fiscalizando, ele tem como saber que aquele é um aluno, né, e saber quem é o aluno, tá joia? Então é isso. Só tirando um pouco a nossa atenção, né, da LADV e trazendo para essa nota que a gente tem aqui ao lado, que é a nota de atenção, tudo isso está transcrito na resolução, tá? Então temos a resolução 789 de 2020 do CONTRAN, que no seu artigo 2º, parágrafo 4º, ele destaca que, olha só, a penalidade para quem infringe essa condição. Olha só, o candidato que conduzir o veículo em desacordo com o determinado terá a sua licença suspensa por 6 meses. Então, observe só, a sua licença é o que te permite dirigir os veículos de aprendizado da autoescola. Você tem o prazo de 1 ano para concluir todas as etapas. Se você vai ser impedido de utilizar a sua licença por 6 meses, possa ser que não dê tempo suficiente de você concluir tudo e finalizar o processo. Por isso que é muito importante você estar todas as aulas com a sua licença, tá?
tá? E com o seu documento de identidade, tá bom? Porque caso haja uma fiscalização, se você não estiver com a licença e o documento de identidade, você vai ser punido com a suspensão, né, de 6 meses no seu processo de autoescola. E isso pode custar a sua habilitação, porque de repente ao suspender por 6 meses, pode não dar mais tempo de você concluir as etapas que faltam para você se habilitar, tá bom? Então por isso que eu ressaltei várias vezes que é obrigatório levar esses documentos aí, tá? Para a aula, durante as aulas práticas, tá bom? Então fiquem sempre atentos para nunca esquecer. É uma coisa tão simples, é só levar os documentos e pode impedir, né, que algo tão grave aconteça, tá bom? Então vamos lá, seguindo. Vamos entender um pouquinho, né, sobre essa carga horária aqui do curso prático, principalmente com relação a todas as possibilidades de veículos que a gente possa vir a aprender a dirigir, tá bom? Para quem vai tirar a habilitação visando somente o ciclomotor, ou seja, para quem quer a autorização de conduzir ciclomotor, para pilotar somente a cinquentinha, vai ter que fazer 5 horas práticas, tá? Carga horária mínima. Para quem vai tirar a categoria A, que é moto, 20 horas de prática. Também isso aí, quantidade mínima, tá? Para quem vai tirar a categoria B, também 20 horas de prática, quantidade mínima, tá? Esses itens aí são mínimos. Para quem já é habilitado, a pessoa já tem carro, já tem moto e tudo mais, e quer outra habilitação, por exemplo, eu tenho carro, sou habilitado para dirigir veículo, e agora eu quero na minha habilitação, né, acrescentar moto, então eu quero me habilitar com moto, eu quero uma outra habilitação, além da que eu já tenho, para moto, já sou habilitado para carro e quero agora uma habilitação para moto. Então nesse caso eu quero adicionar uma categoria, eu já sou habilitado e quero complementar a habilitação, né, me tornando habilitado para outro veículo, tá? Então, nesse caso, que eu já tenho uma categoria e quero ter outra também, eu vou adicionar. Então, quem tem carro e quer pilotar moto, vai adicionar moto. Quem tem moto, quem já é habilitado para moto e ainda não pode pilotar carro, vai adicionar carro, tá? Então, ou você tem categoria A e adiciona B, ou você tem categoria B e adiciona A, ou vice-versa. Em ambos os casos, né, nesses dois casos aí, a pessoa já é habilitada, ele já possui habilitação. Por isso que a carga horária para você adicionar uma categoria, ela é menor. São 15 horas de aula, tá? 15 horas de prática. Porque você não vai aprender sobre o trânsito novamente. Você não vai aprender sobre normas de trânsito, sobre leis, sobre regras de circulação, né? Você só vai se adaptar ao novo veículo que você está tentando aprender. Tá? Mas você não vai aprender o seu posicionamento na pista, não vai aprender a parar junto do meio-fio para estacionar novamente, não vai aprender a sinalizar. Você já sabe sinalizar, já sabe como parar no semáforo, como se locomover, como respeitar a velocidade. Você só precisa se acostumar com o novo veículo. Por isso que adicionar a categoria A ou B é diferente de tirar a categoria A e B pela primeira vez. Tá? Quando você está tirando do zero, né, você não é habilitado em nada, está tirando carro e moto, você vai fazer 20 horas aulas de cada um. Agora, quando você já é habilitado em um deles, e você quer só complementar com o que está faltando, aí você faz 15 horas de aula, tá bom? Então vamos lá. Vamos seguir para outra etapa aqui. Essa etapa é menos comum para nós, tá? Mas para quem já tem categoria B e quer mudar para a categoria C, ou depois já tem a C e quer mudar para D, ou tem a D e quer mudar para E, em qualquer uma dessas ocasiões, acima da categoria B de bola, a gente vai precisar de 20 horas de aula, tá? É como se a gente estivesse aprendendo do zero. Por mais que você tenha noções de trânsito, por mais que você já saiba sinalizar, andar, parar, respeitar tudo, mas o veículo ele é bem diferente do carro e da moto, tá? A gente está falando de veículos grandes, né, caminhões, ônibus ou carretas. Então, é um veículo completamente diferente em termos de dimensão, de peso, de capacidade de transportar pessoas, sabe? Então, esses veículos aí requerem um novo aprendizado, como se fosse realmente do zero, tá? Embora a lógica deles seja a mesma lógica de funcionamento de um veículo, de um carro, mas você precisa se readaptar no trânsito novamente com um veículo infinitamente maior do que um carro, tá? São os caminhões, os ônibus e as carretas. Por isso que a carga horária deles também é 20 horas, tá? Elas são equiparadas aí a uma carga horária de quem está iniciando o processo de habilitação.
tá? 20 horas aulas. Tudo bem? Então isso daí é toda a carga horária, né, das possíveis situações onde você quer tirar uma habilitação ou quando você quer adicionar uma categoria na sua habilitação, ou de repente, nesses exemplos finais, quando você já tem a categoria B e quer fazer alguma alteração para ir para alguns andares maiores, né, para pilotar outros veículos de outras categorias, tá? Então são essas as condições. Tranquilo? Tudo isso aqui é obrigatório e previsto em lei, e a gente também tinha uma condição de obrigatoriedade que foi modificada, tá? Nessa nota de atenção aqui ao lado, eu faço um destaque para isso. Existia uma regra antigamente que obrigava o aluno a praticar uma aula noturna, pelo menos uma. Só que isso entrou em conflito, né, com algumas particularidades de alunos. Tem alunos que trabalham à noite, que dão plantão, que exercem alguma atividade que não pode ter algum tipo de alteração, ou que o aluno não tem a liberdade para poder abandonar o trabalho ou se esquivar, né, desse compromisso para realizar, né, essa aula noturna. Então, houve uma lei, né, que alterou isso. Então, a Lei 14.071 de 2020, ela tirou esse item que era obrigatório e deixou facultativo, tá? Então, agora o aluno decide se ele quer fazer aula noturna. Ele pode fazer uma aula, 2 aulas, 10 aulas, todas as aulas à noite, ou pode não fazer nenhuma. É ele quem decide, tá bom? Outra coisa para a gente ficar atento, né? No exame da cinquentinha, né, que é a ACC, pode ser feito o exame no veículo próprio, tá? Então, se o Detran não tiver, né, um veículo para que esse exame seja realizado, o candidato, se ele tiver acesso a esse veículo, né, tiver um amigo que tenha, ou se ele mesmo possuir, ele pode, né, informar o Detran que possui um veículo que pode ser utilizado na avaliação, e o Detran permite que ele utilize esse veículo aí para ser examinado, tá? Então ele leva o veículo dele até o Detran, pede para um condutor habilitado levar o veículo, é claro, né? Não é ele que vai dirigir, afinal de contas ele não é habilitado ainda, mas ele pede para uma pessoa habilitada levar esse veículo até o Detran, o veículo é colocado no local do exame e aí a pessoa vai lá e faz o exame, tá bom? No veículo próprio ou no veículo de um amigo, tá? Então, só trazendo essa nota de informação aqui, que é possível realizar o exame da cinquentinha em um veículo próprio. E ainda tem outro detalhe, esse veículo ele pode ser manual ou automático, tá? Então não importa se ele for manual ou automático, ele pode ser utilizado aí para fazer o exame, tá bem? Vamos seguir aqui para a nossa terceira e última nota, que fala sobre a categoria B e mais especificamente, né, um tipo de aprendizado que existe para a categoria B e que hoje não vem sendo muito bem utilizado, né, devido às funções serem um pouco ultrapassadas, tá? É facultativo ao aluno que está tirando a habilitação na categoria B fazer aulas num simulador. O simulador ele é um objeto que simula um veículo, ele tem uma tela para você simular um ambiente virtual, como se fosse uma televisão, tá? Ele tem um volante, ele tem um pedal, ele tem um câmbio, ele tem uma cadeira. Então o aluno ele entra num equipamento que se parece com a estrutura de um carro, tá? Embora não seja um carro, mas ele tenta simular, né, na prática como seria um carro. Então ele tenta aproximar o aluno da realidade de um carro. Se eu puder ilustrar isso para vocês de uma melhor forma, né, eu tentaria dizer que um simulador ele é praticamente um videogame desses que você encontra no shopping, quando você vai, por exemplo, né, naquela área de diversão eletrônica. Então, se você vai no shopping, por exemplo, no Game Station e algum outro local que tem aqueles fliperamas, né, você já devem ter notado que existe um equipamento lá que simula, né, um carro, para poder você jogar um joguinho de carro, tá? Então, vocês devem ter notado que tem um equipamento que tem, né, um volante, um freio, um acelerador, tem os pedais lá, que você utiliza ele para brincar um pouquinho como se estivesse dirigindo. Um simulador é praticamente um objeto desse, tá? Com alguns toques a mais de realismo, com um pouquinho a mais de qualidade, de repente, na simulação. Porém, eu não recomendo a utilização do simulador, eu vou aqui agora abrir uma aspas, né? Porque, embora seja facultativo ao aluno, eu não recomendo, né? Porque, embora ele tente simular, mas a simulação que ele faz é um pouco distante da realidade, tá? Então, o aluno que passa algumas aulas se acostumando com o simulador,
depois ele tem que desacostumar do simulador para se acostumar com o veículo. Então ele passa por 2 processos de adaptação. Ele se adapta ao simulador e depois tem que se adaptar ao veículo. Na minha opinião, é mais interessante, é mais didático e é mais fácil o aluno ir logo para o veículo, porque ele se adapta uma vez só. E depois que ele se adaptar, já fica fácil para ele, porque até o final das aulas ele já vai com aquele mesmo veículo. Então é muito melhor ele ir para o veículo final e se adaptar de uma vez por todas, do que ele se adaptar ao simulador, depois mudar do simulador para o veículo e sentir uma diferença muito grande nessa mudança e ter que se adaptar novamente, tá bom? Então aqui eu deixei uma opinião pessoal, fecho aspas agora, mas saiba que é facultativo ao aluno, tá? E é facultativo de que forma? O aluno ele pode escolher até 5 horas para ele fazer no simulador. Então o aluno ele tem um total de uma carga horária de 20 horas para ele cumprir e 5 horas desse total de 20 ele pode fazer no simulador. Essas 5 horas podem ser as primeiras, tá? Não podem ser as últimas. Porque o objetivo do simulador é tentar aproximar o aluno, né, do manuseio do veículo, tá bem? Então não faz sentido o aluno fazer essas aulas por último, né? O aluno já pegou a prática do carro, a experiência do carro, quando chegar nas últimas aulas ele querer o simulador, não faz nenhum sentido. Então ele pode escolher fazer as primeiras no simulador, lembrando que pode ser até 5, tá? Então ele pode fazer uma no simulador, pode fazer 2, pode fazer 3, pode fazer 5 ou pode não fazer nenhuma, o aluno que define, tá bom? Então, compreendido isso aí, a gente já entendeu todas as etapas aí da parte prática, né? Tanto a parte prática para a cinquentinha, né? Para a moto, né? Que é a categoria A, para o veículo leve, que é a categoria B. Tanto entendemos as aulas práticas quando a gente vai adicionar a categoria, né? Categoria A ou B, quando a gente quer acrescentar na nossa habilitação, que são 15 horas práticas. E também as mudanças de categoria, né? Quando a gente já tem a categoria B, ou possui qualquer outra categoria, né, de 4 rodas e a gente quer mudar para uma categoria maior, tá? E aí são 20 horas de aula, tá bom? Espero que tenha sido fácil esse entendimento aí e vamos seguir.